no OBS Studio, para ficar um arquivo menor, poder mandar para o YouTube, coisa e tal. Toda coisa. Bom dia, Fernanda. Certo? A aula passada, a gente falou sobre as máquinas de fluxo de maneira geral, classificação, princípio de funcionamento, etc. E agora a gente vai ensaiar uma delas, que no caso vai ser a nossa bomba centrífuga, certo? E esses ensaios são bastante importantes, porque basicamente quando se faz um projeto de uma máquina de fluxo, a gente pensa o seguinte, poxa, se eu tenho uma instalação e para ela eu vou precisar de uma determinada vazão para atender a minha demanda, né? Quando o fluido estiver passando pela instalação, a instalação vai acabar resistindo à passagem do fluido, originando, né, altura manométrica. Porque a gente vai ter as perdas de carga, a variação de energia cinética, as diferenças de alturas, né, que vão estar solicitando, né, a bomba a que ela forneça uma pressão na saída dela tal que ela vai vencer nessa altura manométrica da instalação. Tá? Ou a diferença de pressão que ela vai acabar criando entre entrada e saída vai ser para justamente vencer essa altura manométrica para a gente, né, para a vazão de trabalho dela. Ocorre o seguinte, as instalações, elas não necessariamente têm que ser a mesma ao longo de todo o tempo. A instalação em si, ela pode variar de acordo com uma demanda a mais de vazão, né, em função da ampliação de um ramo para ela, alguma coisa do tipo. Né? Qualquer modificação sobre ela, né, acaba alterando a altura manométrica que vai estar atuando, né, sobre a bomba. Então é interessante que conheça qual que é como é que fala? Qual vai ser o comportamento da bomba para diferentes alturas, justamente para a gente ver se a vazão vai efetivamente estar atendendo a, a vazão que a bomba vai conseguir fornecer, vai continuar atendendo o que a gente precisa, ou se a gente vai precisar, de repente, ampliar a capacidade instalada para a gente, né, colocando uma outra bomba para ficar em paralelo, alguma coisa do tipo, certo? E o que acontece é o seguinte, nessa mesma bomba que a gente dimensionou de repente para uma determinada vazão em altura manométrica, fez um projeto, etc., de repente ela vai ser retirada daquela instalação de projeto e para outra. Então ela vai trabalhar com uma vazão diferente, uma altura manométrica diferente. E aí como que ela funciona? Como que o fabricante, né, ele vai poder dizer para a gente, né, qual que vai ser a altura manométrica e vazão para diferentes pontos, que é basicamente essa ideia. Então, se a gente pega, né, um catálogo de bombas, o fabricante vai fornecer para a gente de informação vai ser basicamente isso, né? Primeiro, vem descrevendo, né, quais são as aplicações, vai falar a descrição geral da bomba, né, como que é o tipo de projeto que a gente vai ter, etc. E vai vir, claro, com uma parte de denominação. Normalmente vem uma, me fala, vem com a nomenclatura da própria empresa, né, do tipo de bomba que ela está trabalhando, e depois vem com a parte de numeração que normalmente está associada, né, ao diâmetro nominal da flange do rotor de recalque, ou seja, na ponta de saída lá do rotor, qual que vai ser o diâmetrozinho que a gente vai ter, e o diâmetro nominal do rotor, que aí já é uma outra cota, certo? Onde a gente vai ter, vamos dizer assim, como se fosse diâmetro de entrada, diâmetro de saída do rotor, tá? E aí ele vai falar para a gente os dados de operação que a gente normalmente vai ter. A limitação de temperatura, onde foi ensaiada, quais vão ser o nível de altura que vai estar trabalhando para cada um desses rotores, tá? O família de rotores que está tratando nesse catálogo, as rotações, qual o valor de rotação que ele tratou em cada um deles, etc. Certo? Basicamente isso. Ele vai dando algumas informações gerais, certo? E depois ele fala o seguinte, olha, eu ensaiei uma quantidade enorme de rotores, certo? E para cada um deles que foi ensaiado, o que a gente observa, né, é que a vazão para cada uma das famílias e a altura para cada uma das famílias de bombas, elas vão estar em uma determinada faixa, que a gente chama de faixa de operação, certo? Ou o campo de operação de cada uma das bombas. Então, por exemplo, se a gente pega uma bomba, ou a gente precisa de uma bomba que trabalhe com uma vazão que seja de 1000, uma altura de 60, certo?
a gente ia ver que ela basicamente ia se cruzar, né, ao 100 com 60, mais ou menos aqui, ó, no campo de operação dessa família de bombas que vai ter 250 de entrada, 400 de saída, certo? Se a gente for procurar a bomba que vai dar isso para a gente, lá tem mais informações aqui geométricas, né, falando quais são a largura de passagem do rotor, qual que é a pressão máxima de operação em teste, qual que é a vibração que a gente vai ter, quais são os ruídos, que tipo de mancal a gente vai estar usando para cada uma delas, etc. O tipo de rotor, etc., a velocidade periférica de cada um deles, como que é trabalhado, mas isso aí não interessa para a gente, porque é muito, são outras características que interessariam mais para o engenheiro mecânico, tá? Então, desenho em cota para cada um dos elementos que vão compor, ele dá o código para cada um dos elementos aqui, para poder depois vir aqui por código, né, dizer qual que é a denominação dele, qual tipo de material vai ser utilizado, qual que é a quantidade desse mesmo material que a gente vai ter, certo? As dimensões, qual vão ser as cotas que a gente vai ter para cada um deles, né? Para diferentes tamanhos, né, entre os rotores, né? Qual que vai ser essas dimensões que a gente vai tendo, certo? Como que faz a fixação no solo, como que faz a montagem do equipamento, etc. Os outros elementos são relacionados a acoplamento, qual tipo de motor que vai ser utilizado, certo? E aí viria as curvas de bomba. A gente vai procurar a de 250 por 400, né? Então vamos descendo aqui. São muito parecidos uma curva com a outra, tá? Só o formato da curva mesmo, que acaba alterando dependendo, em função da vazão e da altura que ele vai estar trabalhando. E é 250 por 400, né? Beleza, achamos aqui. 250 por 400, a primeira coisa que ele mostra para a gente é essa questão aqui, ó, do diâmetro de entrada, do diâmetro de saída que a gente vai ter. Isso que vai ser denominada 250 por 400, tá? E ele fala o seguinte, olha, esse ensaio que a gente está fazendo aqui, ó, ele foi feito a 1750 RPM, que é a velocidade padrão que é utilizada para a KSB, nessa norma aí, que ele está fazendo, e o que vai mostrar para a gente? Olha, eu ensaiei para diferentes, né, condições de operação, onde a gente vai ter diferentes vazões e, por isso, diferentes alturas manométricas na nossa bomba, e ela forneceu basicamente essas curvas aqui, ó. Por que são 4 curvas? Aliás, por que são 5 curvas? Porque ele está ensaiando 5 rotores distintos. Cada um desses rotores acabou fornecendo diferentes informações, né, de altura manométrica em função da vazão. Bom dia, Ana Letícia. Tá? E o que acontece? Quando ele ensaiou essas bombas aqui, ó, ele criou curvas secundárias aqui, que são curvas de isorrendimento. A gente já chega nelas também, tá? Como que ele fez isso? Basicamente pegando as informações de altura manométrica em função de vazão, para poder calcular, junto do peso específico do fluido, ou seja, densidade vezes gravidade, qual que seria a potência útil, e ele pegou também a potência de acionamento, ou seja, qual que seria a potência que estaria sendo fornecida, né, pro rotor da bomba, certo? Ou seja, quanto que o motor vai estar cedendo para ele. E para cada diâmetro diferente, a gente vai ter uma diferença, né, para a curva, né, da potência que está sendo fornecida para cada rotor, certo? Em função da vazão. Unindo, né, a informação dessa curva aqui de potência com a curva de altura manométrica em função da vazão, ele consegue chegar para a gente... Opa, pulei aqui sem querer. De baixo. Tá? Ele consegue criar, né, as curvas de eficiência e, plotando as curvas de mesma eficiência sobre a curva de altura manométrica em função de vazão, ele cria essa, como é que fala, esse gráfico aqui para a gente, que é a curva de isorrendimento. A gente já chega nela. Tá? Qual que é a ideia para o fabricante? E quando ele for fazer os ensaios das curvas das bombas que ele vai fazer, ele vai basicamente criando a curva, né, de altura manométrica em função da vazão, de eficiência em função da vazão e de potência em função da vazão. Para ele criar a curva de isoeficiência, deixa eu
gente. O que ele faz basicamente para a gente é o seguinte, né? Ele, em função da potência que ele vai ter, da potência que ele está medindo e da potência útil que ele está também medindo, em função da altura manométrica que está sendo avaliada, da vazão que está tendo e do peso específico do fluido, ele vai lá e cria, né? Qual que vai ser a curva de eficiência, a curva de eficiência em função da vazão. Conhecendo essa curva, ele vem para a gente começa a criar uma forma, por exemplo. Ele quer lá, por exemplo, chegar numa eficiência que seja de 50%, por exemplo. Então, deixa o mais reto possível aqui. Pronto. Mais ou menos, tá? Mas ok. Ok, para a gente, por exemplo, seria um ponto nessa curva aqui, onde a eficiência seria de 50%, tá? E essa eficiência de 50% ela corresponde a um determinado valor de vazão. Seria essa vazão aqui, ó, que fatalmente, né? Também vai ser a mesma vazão aqui em cima. E a mesma coisa aqui, ó. Pega a vazão, pega o ponto de interseção entre, como é que fala? Você falou de 50% de eficiência a curva, arrasta aqui para obter a vazão e vai ser mais vazão aqui em cima. Então, ele chega e marca lá, ó. Aqui, ó, eu vou ter uma vazão de 50, ó, uma vazão 1, que vai dar aquele 50% de eficiência, certo? E aqui eu vou ter uma vazão 2. Ai, que difícil, hein? Texto, marcou, selecionou, aqui, pronto. Vou marcar até para cá para facilitar para mim também. E 2 para vazão. E vai lá e faz a mesma coisa aqui, ó. Para as mesmas vazões 1 e 2, ele chega lá, ó, e marca para a gente, ó, para essas mesmas vazões, eu vou ter esses dois pontos aqui, ó, que vão estar se interceptando, né, segundo uma curva. Tá? Vai ser justamente a curva de deseficiência. Vou fazer ela de novo, só ficar mais bonito. Mais ou menos. Vou deixar ela passante, tá? Certo? Vão ser essas curvas. Certo? Vão ser esses pontos aqui, que vão ter a mesma eficiência que a gente vai acabar ligando, função de parábolas, tá? Por que parábola? Aqui não está dando para perceber, né, que são só dois pontos, mas quando a gente tem mais curvas de altura manométrica, função de vazão, mais curvas de eficiência em função da vazão, a gente vai conseguir marcar, né, diferentes pontos. E aí, na hora que a gente vai vendo, vai ter um comportamento parabólico aqui em altura manométrica em função de vazão, tá? Que é todo o mesmo eixo para cá. Certo? E experimentalmente, como que o fabricante vai conseguir fornecer essa informação para a gente? Ele vai basicamente fazer um ensaio dessas informações que a gente vai ter. E esse ensaio basicamente depende, né, dos equipamentos que a gente poder tratar. Então, para a gente observar nosso experimentozinho aqui, ó. A gente tem na parte de baixo aqui desse canal, a gente vai ter um reservatório inferior e vai acumular água. Essa água ela vai poder vir aqui para a bomba. Deixa
mostrar de frente aqui. A gente vê essa conexão. Agora tá indo. Não sei porque está demorando. Aqui, ó. A conexão do reservatório inferior com o corpo da bomba, tá? Então, isso vai fazer com que essa seja a nossa tubulação de sucção. A gente vai ter um motor que vai acionar o rotor que está aqui dentro desse caracol para direcionar o escoamento para essa tubulação, certo? E na hora que ele passar esse fluido para a tubulação, a gente vai ver que ele vai seguindo, vai chegar aqui, ó, em um determinado pedaço da tubulação, onde a gente vai medir o valor da altura manométrica que a gente vai ter, basicamente pegando o valor da pressão com esse transdutor elétrico de pressão aqui. A gente tem um manômetro aqui na ponta, mas ele é mais para análise visual, que a gente usa mesmo são os dados do trânsito elétrico, tá? E aí o que vai acontecer? Depois que ele passar por aqui, a gente vai ter uma válvula. Essa válvula vai servir para a gente, né, variar a resistência da tubulação. E em função da resistência que a gente vai ter uma vazão correspondente a essa. Ou seja, na hora que eu abro essa válvula aqui, eu vou reduzindo a passagem, a resistência de passagem do fluido e a vazão vai aumentando, certo? E o que a gente vai fazer vai ser tentar manter a mesma rotação, certo? Para esse rotor aqui, ó, e vendo e variando, né? Qual que é a abertura dessa válvula para ir variando a vazão e a altura manométrica. Nesse momento a gente vai variar também a potência que vai existir sobre o eixo da bomba. Para poder fazer a coleta dessa potência, o que a gente vai fazer vai ser trabalhar no eixo dela, né, um disco perfurado, certo? Esse disco perfurado, na pontinha dele, a gente vai colocar o que a gente chama de encoder, é basicamente um conjunto, né, onde a gente vai ter um LED emissor e um LED receptor. O objetivo desses LEDs receptores e emissores é o seguinte: o LED emissor vai estar sempre emitindo luz, tá? E o LED receptor, ele só vai receber aquela luz no momento que passar um furo entre um LED e o outro. Deixa eu descer aqui. E aí o que vai acontecer? Quando o LED for receber naquela luz, ele vai acabar criando, né, uma tensão, vai aparecer sobre ele uma determinada valor de tensão, e esse valor de tensão ele vai ser o suficiente para abrir. Deixa eu mostrar aqui embaixo mesmo. Parte eletrônica, tá? Talvez vocês, não sei quanto vocês veem de eletrônica dentro do curso da Química, mas seria o seguinte: você tem lá o LED que vai estar emitindo a radiação, etc. E o que acontece? Quando ele receber aquela iluminação, vai aparecer sobre ele um determinado valor de tensão. Essa tensão ela vai basicamente ser comparada com um zero, certo? E na hora que essa comparação de tensão com zero for diferente de zero, a gente vai ter um amplificador de tensão que vai pegar esse valor de tensãozinho que vai aparecer no LED e vai fazer com que ele vire basicamente, né, um valor de tensão que vai estar entre 5 ou 0, certo? Quando tiver tensão vai ser 5, quando não tiver vai ser 0, e esses 5 volts vai chegar aqui nesse pequeno MOSFET aqui, e esse MOSFET vai servir basicamente como uma chave lógica, fazendo com que quando a tensão ficou positiva aqui ele abre, quando ficar 0 ele fecha, criando para a gente, né, durante a movimentação, né, do disco, né, um sinal que vai ser esse sinal aqui, ó, de, como é que fala? Esse sinal aqui no formato de onda, certo? E o que vai acontecendo? Em função do tempo que ele vai demorar para subir, para descer e subir de novo, a gente vai comparar esse sinal, ou essa onda quadrada aqui, com um clock que vai sendo gerado lá no circuito integrado,
certo? Onde vai ter um cristalzinho piezométrico e ele vai vibrar de acordo com o nível de tensão que vai aparecendo sobre ele. E em função dessa vibração que vai aparecer sobre esse cristal, a gente vai lá e compara, né, o tempo de vibração dele com o tempo onde essas ondas aqui vão aparecendo. Por quê? O tempo de vibração do cristal ele é um tempo, como é que fala? Ele é um tempo fixo. Então a gente compara, né? Quantos pulsos vão estar aparecendo para cada vibração do cristal, ou o contrário, né? Para cada 10 vibrações, por exemplo, eu vou ter um pulso aparecendo e desaparecendo. Como cada vibração vai ter um tempo, eu vou contar essas vibrações entre um e outro para poder achar o tempo, né, que demora para sair lá de uma região onde está aparecendo um furo, depois parte sólida do disco, depois outro furo. Como esse tempo, vamos dizer assim, como esse tempo vai estar associado ao deslocamento, né, entre um furo e o eixo, como eu vou saber qual a distância entre cada um dos furos, já que ela vai ser igual, certo? E eu vou saber, por exemplo, a distância entre um eixo e o outro, eu vou saber qual vai ser a velocidade linear, né, com que cada um desses, com que esse disco vai estar girando nessa posição, e sabendo o raio eu vou chegar na velocidade angular. Tá? Isso vai ser importante para a gente poder chegar justamente na velocidade com que o eixo vai estar girando. Certo? Porque como eu quero a potência do eixo, eu preciso conhecer para ele, deixa eu descer aqui, ó, para eu achar a potência sobre o eixo, eu vou precisar saber não só a velocidade angular dele, mas eu também vou precisar conhecer qual que é o momento que vai estar aparecendo para ele. E aí o que eu faço? Sobre o eixo, eu vou ligar uma abraçadeira, igual essa que a gente está vendo aqui, e essa abraçadeira vai sair como é que fala? Vai ter um braço que vai estar ligando a parte da abraçadeira com uma célula de carga que vai estar aqui na ponta, e esse braço vai acabar realizando uma força sobre a célula de carga. Tá? Então, deixa eu mostrar em foto aqui para a gente ver isso. O eixo do outro lado do motor. Opa, passei demais. Do outro lado do motor, eu vou ter a abraçadeira e atravessando, né, a carcaça aqui do motor, eu vou ter o braço que vai estar associado a esse pininho que vai estar fazendo força, né, sobre a célula de carga. Quando essa célula de carga aqui for deformada, porque o eixo vai estar girando e criando um torque, né, sobre o mancal, esse torque vai virar o braço, né, vezes a força que ele vai estar fazendo aqui. Como esse comprimento aqui ele é conhecido, ele vai ser de 0,16 metros, ou 16 centímetros, basicamente, que vai acontecer que essa força que vai estar aparecendo sobre esse perfil vai deformar o perfil, e sobre o perfil eu tenho ligado a ele, né, um string gauge, ou basicamente uma resistência elétrica que foi, vamos dizer assim, plotada, né, sobre um adesivo. E na hora que esse adesivo for deformado, ele vai ou aproximar as trilhas ou alongar as trilhas, fazendo com que a resistência elétrica ou diminua ou aumente, no caso da extensão, certo? E na hora que eu vou ter essa variação da tensão, o que eu vou fazer é o seguinte: esse meu adesivo, ele é uma resistência elétrica que eu vou colocar ele, como é que fala? Dentro de uma ponte de Winston, certo? Eu ligo os extremos dele na ponte, e aí o que acontece? Essa ponte vai ser composta por 4 resistências que, se eu tiver o produto de um vezes o produto do outro, né, o de 1 com 3 igual ao produto do 2 com 4, eu não vou ter diferença de tensão entre esses terminais aqui e aqui, certo? Eles vão estar sendo alimentados nesse extremo e nesse outro extremo por uma fonte de 5 volts, por exemplo, e o que eu vou ler aqui, ó, entre esses extremos, é o que eu vou pegar como sinal de saída. Esse sinal de saída ele vai representar para a gente uma tensão que está sendo proporcional à variação, né, da resistência do extensômetro, que a gente teria aqui, certo? E aí,
como essa variação no extensômetro depende também da deformação, que depende da força, na hora que eu vejo o sinal de saída aqui, eu tenho um sinal que ele é proporcional à, à força que está sendo feita, basicamente, né, sobre o perfil metálico, certo? Então ele vai servir para a gente medir a força que vai estar aparecendo sobre o eixo. Se eu pego essa força que está aparecendo e multiplico pelo raio, que é de 0,16, só conferir aqui essa informação. Braço, carga, string gauge, medição da força, empuxo, adesivo, ponte Winston. Aqui uma condição de equilíbrio, né, onde todos seriam iguais, ou poderiam ser diferentes, desde que o produto de um pelo outro desse a mesma coisa. Vamos ver. Aqui é o braço de 0,16 metros, certo? A gente vai pegar esse braço, né, multiplica ele pela força para chegar no momento. Só que em vez de chegar no momento em Newton vezes metro, a gente vai querer calcular esse momento, o torque sobre o eixo, né, sinônimo, em quilograma força, perdão, em quilograma força vezes metro. Para isso, vou simplesmente dividir a força que tem Newton por 9,31 e chegar em quilograma força, ou basicamente a força que 1 quilograma faria, né, sobre uma determinada superfície, certo? Então, eu vou pegar isso vezes o raio, que é 0,16, sempre, né, o raio não vai mudar, e eu teria que multiplicar esse momento, né, pela velocidade angular, que seria alguma coisa, né, em radianos por segundo, certo? Só que em vez de trabalhar em radiano, o que acontece? Para eu poder trabalhar em rotação por minuto, que é o que vai ser informado, o que a gente teria que fazer? Pegar essa radiano por segundo, multiplicar por 60 e dividir por 2π, certo? Então, em função dessa constante, né, o 2π sobre 60, 9,81 e o raio, que é 0,16, se eu juntar tudo, eu consigo chegar numa expressão para potência efetiva ou potência de acionamento, né, sobre o motor, que seria de 1,708 vezes 10 menos 3, certo? Que vai multiplicar a força, que nós vamos entrar com o valor dela aqui em newtons, certo? E aqui, ó, da rotação que a gente extrairia com ela em RPM. O mesmo valor que a gente vai estar medindo, né, para o experimento. Para a gente medir a altura manométrica da instalação, a gente teria que medir antes e depois da bomba, né? Por exemplo, com um manômetro, um vacômetro, e saber qual seria a distância y entre os centros de medição do manômetro e do vacômetro. No caso, para a gente, quando a gente for fazer essa medida aqui, ó, opa, acho que no vídeo vai ficar melhor de ver, tá? O que ocorre é que, como a nossa instalação está trabalhando afogada, o nosso vacômetro estaria medindo zero para ela, tá? E no caso, o nosso manômetro estaria medindo algum valor aqui que está um pouquinho acima, mais ou menos uns 30 centímetros, 40 centímetros, uma coisa nesse formato. Então, em função das pressões que a gente está medindo, a diferença de altura aqui ela vai ser praticamente desprezada, tá? Porque ela é muito pequena em relação à diferença de pressão que a gente vai estar medindo ao longo da instalação, e para não complicar muitas contas, a gente vai acabar desprezando, certo? E aqui na entrada a pressão seria basicamente a pressão zero no vacômetro, porque eu vou estar trabalhando com ele afogado. Então o que vai interessar para a gente vai ser a pressão que a gente falei basicamente só no manômetro, para a gente achar a altura manométrica, certo? Então, onde a gente teria isso, já que a medida do vacômetro daria zero e esse desvio que a gente está desprezando, eu vou pegar só o manômetro, que vai estar depois da bomba, e para ele, para a gente pegar o valor que ele vai estar coletando, que vai ser em bar para a gente no display, eu vou multiplicar ele por 10,2 para achar esse valor basicamente como sendo metros de coluna de água, certo? Porque uma vez que eu tiver essa altura manométrica em metros de coluna de água e medir a minha vazão a partir basicamente do
fala? De um vertedor do tipo triangular, ou seja, na hora que o fluido estiver passando, né, dessa parte aqui, ó, do canal, quando ele estiver passando acima do nível da soleira, eu vou pegar qual que vai ser essa quantidade a mais que eu vou ter em nível, e em função ou da expressão, né, do vertedor, que seria 1,4 vezes a altura elevada a 5 meios, né, vezes a tangente de alfa, para o nosso medidor, né, o alfa para ele é de 90 graus, então 90 por 2 daria tangente de 45, que vai ser 1. Então a expressão para a gente seria isso aqui, ó, 1,4 é a altura elevada a 5 meios. No nosso experimento, o que acontece? A água vai fazer essa medição do nível, eu tenho um lado onde ela vai estar fornecendo para a gente em centímetros, e eu tenho o outro lado que ela já vai estar convertida, né, para metros cúbicos por minuto. Tá? Então, o nosso medidor ele já é calibrado para poder pegar, ou já tem uma faixa, para ser mais exato, né, onde ele informa para a gente qual seria a vazão em função da altura. Certo? Para isso, basta que a gente posicione, né, esse medidorzinho aqui, né, para o zero dele sobre o nível do canal, né, no limiar dele começar a vazar. Certo? E aí, em função dessa altura, a gente pegaria qual seria a vazão no nosso vertedor, certo? Com a altura aqui e o peso específico, teria qual seria a potência útil. Com a potência e a rotação, o torque e a rotação, a gente teria a potência de acionamento. Então, na hora que eu pegaria a potência útil, que é o que o fluido tem, recebeu do rotor, com a potência de acionamento, que é o que o motor está fornecendo para a bomba, a gente teria, né, qual seria a eficiência. E é basicamente isso aí que a gente vai avaliar para o rotor. Porque ao longo do experimento eu vou medir basicamente isso aqui, ó. Eu vou chegar para ele, para 3 diferentes rotações, né, 1400, 1600, 1800. Eu vou apagar para ele e vou começar lá. Olha, se eu tiver com a válvula toda fechada, a minha vazão vai ser zero, certo? E o meu manômetro vai registrar um certo valor de pressão, certo? A força do eixo que eu vou estar medindo vai ter um determinado valor, certo? Então, para achar a potência de eixo, eu pegaria aquele 1,708 vezes 10 a menos 3, multiplicaria, né, a força que eu tenho no eixo vezes a rotação para poder chegar na potência, certo? Para o manômetro, eu vou simplesmente pegar a pressão em bar que eu vou ter aqui e multiplicar por 10,2 para chegar no valor em metros, certo? No caso da vazão recalcada, eu vou simplesmente transformar ela de metro por minuto para metro cúbico por segundo, ou seja, basicamente dividir por 60 para chegar nesse valor. Por quê? A minha potência útil vai ser basicamente o peso específico, que é densidade vezes gravidade para o fluido. Pode-se considerar a água a 20 graus, ou seja, vai ficar 998 vezes 9,81, que vou multiplicar pela vazão e pela altura, pela vazão em metros cúbicos por segundo e pela altura em metros, para poder chegar na potência útil. E com a potência do eixo, eu vou pegar essa potência útil e dividir ela pela potência do eixo para chegar na eficiência da bomba. Tá? Ou seja, basicamente fica pegando essas equaçõezinhas aqui, ó, fazendo contas para elas, para a gente poder chegar à eficiência. Tá? Ou a gente pegaria a potência efetiva, né, dividiria pela potência que está sendo absorvida. Ou, no caso, a potência sobre o motor, dividindo ela pela potência que o fluido recebeu. Tá? O objetivo disso é a gente criar as curvas, né, de altura manométrica em função de vazão, de eficiência em função de vazão e de potência em função de rotação, em função da vazão. Tá? O que vai acontecer? A gente vai variar a rotação para justamente criar 3 curvas, uma para cada rotação dessa. Tá? Aqui no roteiro a gente tem um gráfico com 2 curvas, só para mostrar esse efeito para a gente. Está bem aqui no início. Opa, quase. Certo? Aqui.
onde ele vai querer que a gente plote esses gráficos aqui. Eu vou ter para o mesmo gráfico, né, no mesmo gráfico de altura e função da vazão, eu vou pegar para as 3 rotações e vou plotar os gráficos, certo? Para depois eu poder vir sobre esse gráfico e plotar as curvas de isorrendimento. Ou seja, as curvas que vão ter o mesmo rendimento para qualquer ponto. E como que eu faço isso? Uma vez que eu plotar os 3 gráficos, né, as curvas de eficiência em função da vazão, eu venho nelas e começo a traçar as curvas. E pode ser de maneira gráfica. Deixa eu pegar aqui, dar um Ctrl C e um Ctrl V. Ctrl V. Vamos dar um zoom aqui. Ó, qual vai ser a ideia? Vou chegar aqui nessas aqui, ó, que seriam as curvas de eficiência em função da rotação. Eu teria aqui para uma rotação N, aqui uma rotação N', então vamos dizer assim, 1400, 1600, teria mais uma outra que seria de 1800. E a mesma coisa aqui, eu vou ter uma altura, né, para uma rotação N, uma outra altura, uma rotação N'. Então uma rotação para 1400, outra para 1600 e uma terceira para 1800. Tá? E o que eu faço? Na hora que eu decidir qual que vai ser a eficiência que eu quero traçar, eu vou vir aqui para o gráfico e vou fazer esse traçado. Vou chegar aqui, por exemplo, vou marcar, olha, aqui vai ser minha eficiência, de repente, de 30%. Certo? Marquei ela aqui, vou colocar o nome dela, esse aqui é 30%. Então, quer dizer que qualquer dos pontos, né, que estejam sobre essa linha aqui vai ter 30% de eficiência. Que a gente sabe que ele interagiu basicamente com essa curva do N' neste ponto e neste ponto, e com a curva de N neste ponto e com esse ponto aqui. Ou seja, 1400 e 1600 aqui em cima eu teria 2 pontos distintos. E aí o que eu vou fazer? Vou marcar esses pontos, né, eu vou transitar eles por essa curva aqui de altura manométrica em função da vazão. Certo? Como? Vou pegar aqui, vou inclusive trabalhar outras cores, tá? Chegaria aqui, ó, tá sobre a curva N. Então seria esse ponto aqui, vou colocar ele em verde para ficar em formato diferente, tá? E vou arrastar esses mesmos pontos aqui para cima. Ok? Quase. Pronto. Certo? Que aí eu teria uma certa vazão aqui, ó. Seria a mesma vazão nesse mesmo eixo, tá? Então eu teria aqui, ó, vazão 1. Vamos colocar em verde. Ok? E aqui na outra interseção já vou colocar a vazão 2. Que junto para assim. Só para poder posicionar mais fácil, tá? Que eu vou criar agora a segunda. Seria esse ponto aqui na curva de N. Aqui. Então, para essa vazão e essa vazão, que são as mesmas vazões, tanto neste gráfico quanto no de cima, já que a escala vai ter que ser a mesma para a gente. Tá? E aí eu vou marcar agora os outros pontos que estão sobre a curva N'. Vou chegar aqui, vou marcar este ponto aqui. Vou colocar ele, por exemplo, em azul. Vamos mais coloridinho. Deixa eu botar com a espessura. Bom. É demais. E vamos levá-la até a outra linha, né? Que é a linha do N'. Marquei aqui.
Ok. E agora aqui, ó, sobre esse ponto aqui, onde teve interseção, a gente vai lá e marca. Qual vai ser o ponto na curva N'? Que aí, neste caso aqui, a gente teria uma vazão aqui, que seria uma vazão 3. E aqui, uma vazão 4. São as mesmas vazões 3 aqui. E vazão 4 aqui. Certo? Para quê? Para a gente poder criar curvas de isorrendimento. Porque agora já dá para ver que vai ter mais pontos. Dos seus, como vocês vão ter 3 curvas, dá para fazer 6 pontos, né, para cada curva de isorrendimento. E aí fica melhor a qualidade da curva em si. A gente vem aqui ó, e marca. Vou marcar com mais pontos aqui, fica mais fácil. Deixa eu pegar aqui. Cá. Esse ponto vai ficar aqui. Esse ponto vai ficar aqui. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui. Pra vocês terem uma ideia, né, de como que ficaria essa curva de isorrendimento. Deixa eu dar uma melhorada aqui com mais pontinhos melhor. Aqui, lá, cá. Eu sei que ela vai estar aqui. Eu sei que ela vai estar aqui. Esse aqui chega e suaviza. Certo? Só para mostrar a tendência. Eu não sei quais são os outros pontos aqui que não tem mais, mas basicamente estaria passando assim, ó. Normalmente o comportamento que a gente tem para curvas diferentes, né? Basicamente fazer isso. Desce, depois chega e encontra. Certo? E vendo outros gráficos, a gente vai vendo, né, o comportamento dele, etc. Vai sabendo mais ou menos como que é cada um deles. Por isso que é importante sair para diferentes, né, rotações, diferentes diâmetros, a gente poder chegar a conhecer o comportamento, que a gente consegue prever, mas pelo menos mais ou menos, logo de início, como que seria nessa curva de eficiência. Tá? Então ensaiar muito para poder ter maior qualidade para essas curvas de rendimento. E aí com ela, né, quem vai selecionar a bomba para poder comprar ela, vai ter muito mais facilidade de informações. Certo? Alguma dúvida aqui em como que a gente chegou nessa curva de rendimento? Porque na hora que a gente une as curvas de rendimento dentro da curva de altura manométrica por vazão, é justamente o diagrama topográfico que é um dos objetivos da prática. A gente tem que fazer essa curva. Dúvidas, senhores? Tranquilo? Por enquanto. Antes de fazer o relatório, não fica tão tranquilo assim não. Tá? Evita de fazer esse relatório aqui sozinho. Tá? Às vezes a pessoa vai lá, confunde, tem problema. Acaba, na hora de fazer o gráfico, fica muito errado. Certo? O que mais? Essas mesmas curvas de isorrendimento, elas podem ser criadas de outra maneira. Elas podem ser criadas matematicamente. Se a gente pensa, né, que cada uma dessas curvas, né, de, vamos dizer, altura manométrica em função da rotação, deixa eu pegar aqui e ir brincando. Um gráfico. Só para poder pegar assim. As curvas de isorrendimento, visualizar, editar, tirar um instantâneo aqui. Vou pegar só essa aqui.
Deixa eu colocar atrás, né? Atrás desse que não interfere com ele. O que acontece? Conforme a gente for criando as curvas, né? Para as diferentes rotações que a gente está ensaiando, 1400, 1600, 1800, a gente vai chegar em diferentes curvas, né? Que vão ter basicamente o mesmo formato de parábola. Então vai ser um A, vazão quadrado, mais B, vazão, mais C, certo? Para a curva de 1600, a gente chegaria no mesmo formato de A ao quadrado, A vezes vazão quadrado, mais B, vazão, mais C, só que com constantes diferentes, tá? Entre uma equação e outra. Então eu teria um A1 aqui, um A2, aqui um A3, e por aí vai. Então cada uma delas a gente teria uma curva. Se eu quiser achar a curva que vai ter a mesma eficiência, seria essa reta aqui, por exemplo, de 50%, que eu dei como exemplo, aí o que acontece? A gente chegaria e igualaria, né, o valor dessa eficiência a 50%, certo? Na hora que eu pego 50% e passo ele para o outro lado, vou chegar numa expressão de parábola que vai ter basicamente isso, né? Um A que multiplica uma vazão quadrado, um B que multiplica vazão, mais um termo independente aqui, ó, que é o C menos 50%. E vai ser o objetivo a gente encontrar, né? Qual que vai ser a vazão que vai obter, né, justamente essa eficiência de 50%. Então eu vou procurar por Bhaskara mesmo qual que vai ser a vazão. Então eu vou pegar menos o valor do B, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o termo independente, que seria o c, então c menos 50, sobre a eficiência, sobre 2 vezes a, certo? Ou seja, na hora que eu fiz tirar a raiz positiva e negativa, vou achar duas vazões, certo? Para esse valor aqui. E depois que eu fizer isso para a bomba, como é que fala, para a rotação 1, eu venho para as outras rotações fazendo a mesma coisa. Certo? Que aí, o objetivo é esse, a gente conhecer ao mesmo tempo, né, vazão, altura e eficiência, um gráfico só. Isso vai facilitar bastante para a gente. Normalmente, o que o fabricante vai fazer, certo? Que fica com uma bom acabamento, né, informação dos dados dele, consegue extrapolar bem, certo? Porque não dá para ficar fazendo à mão esses dados comerciais, certo? Porque aí teria muito erro relacionado ao uso, né, gráfico, né, das informações que estão sendo coletadas. Então, normalmente o que é feito é o quê? A pessoa chega, deixa eu mostrar aqui, ó, cria, né, no mesmo gráfico as curvas de eficiência, né, em função da vazão, né, tira as equações como faz uma plotagem no formato de gráfico de dispersão, que mostra só os pontinhos, e depois, quando clica nos pontos, né, pede para criar uma curva, né, de tendência. E na hora que vai criar essa linha de tendência, o que ele pede para o que a gente pede para ele fazer, ele para ele criar uma linha de tendência que seja polinomial de segunda ordem, certo? Para mostrar, né, esse comportamento aqui da eficiência em função da vazão. Depois que a gente tem isso pronto, ele vai pegar a curva, né, os coeficientes dela e também o valor do R quadrado nesse caso. E aí o que eu fiz? Peguei esses valores que estão sendo coletados para a gente e comecei a procurar, né, com base nos coeficientes, quais vão ser as curvas, né, que a gente teria de isorendimento. Então, para poder chegar nela, ou chegar nesses pontos, o que eu fiz? Peguei as vazões, peguei essas vazões que a gente encontrou, né, vazão de 1, vazão de 2, vazão de 1, vazão de 2, vazão de 1, vazão de 2, certo? Eu fui plotando um sobre cada uma das respectivas curvas, certo? Que aí o que acontece? Na hora que eu pegar para a curva de 1400, por exemplo, que ele teria esse formato genérico, para eu achar qual seria a altura para a curva de 1, eu vou simplesmente, né, pegar essa vazão que eu encontrei aqui, ó, e substituir ela sobre a expressão da curva para achar a nova altura manométrica. E eu vou fazer isso para cada uma delas, certo? Para quê? Para eu poder plotar os pontos sobre a curva. Que aí
fatalmente a gente vai acabar criando coisas assim, certo? Pessoal, você podia fazer na mão porque você fez assim. Porque no caso, para mim, fica muito mais fácil corrigir, certo? Por exemplo, se um grupo chegou lá e falou, eu quero uma eficiência de 25%, eu vou lá, mexo e a curva vai lá se autoajustando. Porque, no caso, eu estou fazendo isso não só para a curva de altura manométrica de vazão, mas também eu tive curiosidade de fazer e colocar também uma curva de potência em função da vazão. Colocar as curvas de iso-rendimento. Fica mais fácil de achar os pontos, etc. Mas o que interessa para a gente encontrar é esse aqui, ó, o diagrama topográfico para a gente. A altura em função da vazão e as curvas de iso-rendimento. Que aí sobre ela, a gente vai ter lá quais vão ser as eficiências que vão funcionar e quais que não. Opa, 29 é o limite. Certo? Qual que é o detalhe dessas curvas de isoeficiência? Nota que chega um ponto onde elas acabam, né? Essa primeira curva aqui não chega em 30%. Certo? O máximo de eficiência que ele chegou para a gente foi de 29,22. Certo? E o que acontece? Se eu tento colocar uma vazão, uma eficiência, né, ou procurar uma eficiência com ela acima de 30%, eu só vou ter informações, né, para as outras 4 linhas, para as outras 2 linhas. Então eu teria só 4 pontos para poder fazer o traçado. E aí nesses 4 pontos, pode ser que ele faça aqui, ó, coincidência, e com os pontos praticamente só sobre a mesma linha. Aqui, então ele acaba achando que ele estaria aqui. Ou no caso, né, aqui, ó, para a curva de altura manométrica em função da vazão. E na hora que a gente corrige, né, ele vem para a posição certinha. Chega lá com ele em 29, está dentro do limite, e vai lá e acha um pontinho para a gente aqui. Ok. Certo? Essa é basicamente a ideia. Botar de criar esses diagramas topográficos. Alguma dúvida, gente? Pode fazer as equações, etc. Na parte experimental. Vamos ver o videozinho. Como que ele é feito, tá? Então a primeira coisa a gente fazer vai ser basicamente, né, colocar a câmera na posição que a gente precisa. Fazer filmagem, eu arrastei essa bancada para ficar numa posição mais fácil de fazer a leitura. E a gente vai lá vai iniciar o acionamento da bancada. Confere, né, se a válvula está fechada. Agora que ela está fechada, eu vou lá começar a fazer a ligação, né, da parte eletrônica para fazer as medições, certo? E aí o que acontece é que eu vou ir ajustando aos poucos a minha rotação, certo? Para trabalhar em 1400 RPM. Por enquanto é com rotação mais baixa, eu quero colocar uma vazão bem pequenininha sobre o canal, para que o canal ele chega praticamente no limiar, onde está praticamente para vazar. Eu testo, ver se está vazando mesmo, coloco um pouquinho mais de água, etc. Até começar a querer vazar. Na hora que ele começou a querer vazar, eu venho aqui e vou ajustar qual que vai ser a posição, né, desse vernier, esse nosso medidor aqui para vazão. Basicamente uma régua, né? Quem vai medir mesmo é a placa é o vertedor tipo triangular aqui. Pronto. Fez o ajuste. E aí a gente vai aumentar a potência agora, ainda com a válvula aqui fechada, para a primeira rotação do experimento. Aqui de propósito deixei diferente, tá? Vai ficar, eu vou setar ela para 1200 RPM. Então basicamente não é que eu estou mexendo aqui, ó, nesse canal seletor ali, eu estou alterando, né, com a tensão e corrente sobre o motor. Ele estaria fornecendo para a gente para 1200 RPM como é que fala? Uma pressão que estaria dando em torno de 0,389, né, bar para a gente de pressão, e a força sobre o eixo por enquanto é praticamente zero, certo? Porque não tem vazão, então
A força contrária e movimentação dele é muito baixa, a gente tem basicamente o atrito. E aí, na hora que a gente vai abrindo, vai aparecer uma resistência a mais para o fluido na hora que estiver escoando. Certo? E a gente vai setar de novo para 1200, porque conforme a gente abriu, vai aparecer mais, vai ter um efeito maior sobre a força no rotor aqui, então a tensão, a rotação vai cair, conforme a vazão vai aumentando. Então a gente precisa realimentar ou alterar a alimentação do motor para ele chegar em 1200 certinho. Certo? Depois a gente fizer a medição, né, da pressão, da rotação, da força sobre célula de carga e da vazão, a gente chega e muda o ponto. Certo? Vamos abrir de novo, vai ter uma vazão maior passando por aqui, dá para perceber pelo nível aqui alterando, certo? Conforme o nível alterou, o nível aqui subiu, a gente chega e vai começar a medição. Certo? E aí, como é analógico, né, esse ajuste aqui é bem, assim, é bem chatinho. A gente mexe para um lado, passa de 1200, mexe para o outro, desce um pouquinho. Interessante que mesmo seja 1200 certinho, que seja 1199, 1202, fica bem próximo. E aí, quanto maior for a potência de acionamento, né, maior fatalmente vai ser a vazão e mais altura a gente vai acabar tendo aqui. E aí, mais um ponto. Já estou colocando o terceiro e último, a gente colocaria o máximo de vazão possível, né, para essa rotação aqui, correndo. Um ajuste aqui a rotação. E depois a gente termina de fazer com a rotação de 1200, a gente passa para uma outra rotação. Nesse caso aqui vai ficar em torno de 1500 e o procedimento é o mesmo. Tá? A gente deixa 1500, sem vazão nenhuma, mede qual que seria a pressão, qual que seria a força sobre a célula de carga. Depois a gente chega lá e começa a abrir a válvula e coletando os valores de vazão, pressão, certo? Força sobre o eixo, por aí vai. Rotação, a abertura vai dar vazão para a gente, a pressão a gente está lendo ali e a altura, a vazão a gente leria aqui no vernier. Altera lá para uma nova rotação, aí conforme vai abrindo, né, a rotação vai caindo, a gente altera a alimentação do motor para poder voltar esse valor aqui para a mesma rotação, para a gente poder fazer as medições, certo? O fabricante normalmente prefere fazer a medição, né, para diferentes diâmetros, certo? Diferentes rotações. Isso porque, para eles, é mais como ele quer, na verdade, vender um rotor, eles é mais interessante a gente pegar diferentes rotores, certo? E ensaiar eles do que o mesmo rotor em diferentes rotações. Certo? Abrindo mais, para o máximo a gente teria ali. Certo? Ajustou. Vamos levando para a última rotação agora. Então ficou 1500 certinho. A pressão está ali. A força sobre o célula do eixo. A vazão que está passando aqui. Bem mais elevado, é isso aí.
E aí faria para a terceira curva, né? E aqui no caso para vocês faria, acho que nem fiz aqui no experimento, certo? Mas iria para 1.700, seguindo a ordem que a gente está fazendo ali, 1.300, 1.500, etc. E no experimento de vocês, os dados, e para poder desligar, né, basicamente estou aqui fechando a válvula aos pouquinhos e reduzindo a potência aqui aos pouquinhos para depois poder desligar, certo? Então, para o nosso experimento, a gente tem muitas possibilidades de ficar coletando curvas, etc., pegar muitos pontos. Eu fiz ali 3 para cada rotação, só para ficar mais simples, porque senão ficaria muito repetitivo, muito longo o vídeo, certo? Basicamente é isso. A gente está coletando lá o valor da rotação, a gente está tentando manter fixa, né? O fixo é 1.400, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, um pouquinho assim, subiu 2, desceu 3, certo? Mas está oscilando em torno de 1.400 na hora que a gente vai coletando os pontos, certo? Está sendo coletada a força sobre o eixo para a gente calcular a potência, está sendo coletado o valor no manômetro, impressão manométrica para a gente chegar na altura. Foi calculado qual para a gente, foi pego também, coletado qual que seria o valor do vazão, a gente foi só transformar ela para depois calcular ela como potência útil com rendimento total, certo? Feito, né, o preenchido desses gráficos todos, ou essa tabela toda, a gente passa para criar o gráfico, onde vocês vão criar gráfico de altura manométrica em função da vazão, vão criar gráficos, né, de potência em função da vazão, e depois criar um gráfico, né, de topográfico, onde vocês vão ter que sobrepor as curvas de altura manométrica em função da vazão, essas curvas de isorrendimento. Então não deixem de fazer elas, tá? Valem, nesse relatório, como um dos objetivos práticos dele é chegar nessa curva aqui, ó, ela tem que aparecer nele, tá? Ela tem conseguir fazer ela, etc. Isso, será que não deixa a gente entregar o relatório até quinta, não? Você vê que tem com muitas provas. Até na quinta-feira, o horário da aula? Poderia. Então, até quinta-feira, em vez de quarta, meia-noite? Tá bom. Deixa quinta meia-noite, pode ser? Eu vou alterar aqui para vocês de uma vez. Alguma dúvida, gente? Mais algum detalhe? Acho que do relatório a gente falou praticamente tudo. Calma que o PCB está com muita coisa aberta, tá? Só para eu já alterar. Não vou parar a gravação aqui porque se vocês não têm dúvida, não tem por que criar um arquivo maior.